Um homem fica viciado em beber cerveja e começa a se transformar em um monstro capaz de acabar com a humanidade. E essa é a série de terror Creepshow e eu sou EF, o enfeitadinho. Então vamos recapitular. Nossa primeira história do dia se chama Rastejadores e começa mostrando uma grande empresa que criou uma nova técnica para emagrecer, que é capaz de desbancar todo o mercado internacional, pois eles conseguiam fazer uma pessoa obesa chegar no peso ideal em apenas uma sessão. E eles encontraram um verme parasita no Brasil que era capaz de absorver a gordura corporal da pessoa e não deixar sequelas. John vai até a empresa para testar o sistema, pois tentou durante a vida toda emagrecer através de métodos que só tiravam seu dinheiro, e agora ele poderia ser um dos primeiros a participar do experimento, e na fila haviam outros gordinhos mequetrefes, e na espera ele tenta puxar assunto. O problema é que tinha uma gordinha com autoestima e diz que não conversava com gordos, e depois o Dr. Sloan aparece e começa a contar a história dele e diz o que vai acontecer com eles, e diz que é algo nunca antes visto e oferece uma rosquinha, pois a partir de hoje eles poderiam comer à vontade. John está meio assustado e começa a questionar que talvez aquilo fosse falso. Sloan começa a mostrar que possuía um reservatório de água com algumas sanguessugas diferenciadas que foram encontradas no Brasil e que tinha a habilidade de puxar o líquido do corpo humano, mas ao invés de sangue era gordura corporal. E ele diz que antes desse experimento ele pesava mais de 140 quilos e diz que era indolor, e todos ficam animados. O problema é que John acha aquilo estranho, pois parecia que ele estava escondendo algo, e ele diz que investigaria e se descobrisse algo, chamaria a polícia e vai embora. Se passa algumas semanas e John está comendo seu podrão, e agora está explicado porque ele não consegue emagrecer. E Sasha, que estava no dia da apresentação, aparece, e dessa vez ela perdeu 100 quilos e ficou só no chassi. E ela diz que no mesmo dia sua vida mudou, e desde então pode comer o que quiser que não engordava, e diz que ainda conseguiu um emprego na empresa como representante. E John percebe que fez besteira e vai na empresa para participar, e dessa vez ele participaria ao vivo para que todos vejam como o experimento é seguro. Os repórteres estão apresentando e dizem que seria a grande revolução científica no mundo, mas antes começam a passar uma reportagem sobre um eclipse solar que acontece a cada 100 anos e seria algo muito raro, e todos estavam animados. E o repórter diz para olhar os pets, pois normalmente isso afeta o cérebro deles e eles podem ficar agressivos, mas seria por apenas alguns minutos. John ainda não está muito animado com a ideia, mas como já estava ali, participaria, e ele pede desculpas ao Dr. Sloan por duvidar, e agora seria o grande momento. E quando voltam do comercial, Sloan começa a explicar como funciona o experimento, e diz que era super seguro, e aparece a reportagem sobre o eclipse, e ele já havia começado. O problema é que o repórter começa a passar mal, e ele também participou do experimento de emagrecer, e todos começam a sentir dor. Sasha pergunta se tem alguma coisa no olho dela, pois estava com dor de cabeça, e não estava enxergando nada, e do nada sai um verme do olho dela, e do nada a cabeça do repórter explode, e todos começam a ficar desesperados, e agora que tudo perde o controle, pois o melado começa a cantar nervoso, e geral começa a vomitar vários vermes. Sloan tenta fugir desesperado, pois ele não esperava que pudesse ter esse efeito colateral. John vai atrás com raiva e ele começa a dizer que não sabia que isso poderia acontecer, pois fez muitos testes, e tudo deu certo. O problema é que ele não contava que um eclipse poderia ser capaz de fazer algo assim, e do nada ele começa a passar mal e cai tortinho no chão. O problema é que a barriga dele explode e sai um verme gigante, pois ele foi o primeiro a testar o tratamento, e a lombriga estava nervosa, e começa a puxar a perna dele, e quase que ele dá uma falecida de leve, mas ele consegue jogar a máquina de doces em cima dela. E pra terminar, ainda pega um doce que estava cheio de melado no chão, porque pra gordinho não tem hora ruim pra comer. E essa foi nossa primeira história de terror do dia. Então deixa o like, se inscreve com o sininho ativado, pois estamos apenas na primeira temporada, então vai rolar muita treta. Então se prepara, agora vamos continuar. Nossa próxima história se chama Tempos Difíceis, e começa a mostrar várias pessoas presas em uma cela, e elas estavam desesperadas, pois dizem que não fizeram nada. E aqui vemos
sabemos que tem algo de errado, pois tem algumas famílias e um padre e uma mulher que se chamava Marinette e trabalhava com bumbum. E o representante deles diz que eles pagariam pelo que estavam fazendo, e aparece uma mulher dizendo que ele realmente pagaria, e começa a dizer que ele fez muitas maldades contra o pessoal daquela cidade. E o cara começa a ficar nervoso e começa a xingá-la, dizendo que ela não tinha o que era necessário para cuidar daquela cidade, e diz que ela era fraca, e tudo que ele fez foi para proteger o pessoal, e ela diz que agora ele provaria do próprio veneno. E eles estão sendo levados para o julgamento, e a mulher começa a ler o que cada um fez, e o pastor e a família dele usaram a fé para manipular o pessoal, dizendo que aquilo tudo era vontade de Deus, e o pessoal da mídia estava ajudando, e o policial estava usando seu poder militar para intimidar as pessoas, para que cumprisse as ordens bizarras, e quem fosse contra teria que pagar o preço. E a Marinette estava sendo julgada, pois é muito fofoqueira e estava espalhando mentiras pela cidade, fazendo o pessoal cair em ciladas, e por culpa dela, muitos deram uma falecida de leve. Eles são presos em algumas cadeiras, e eles começam a lembrar o que o prefeito fazia com quem fosse contra ele, pois qualquer um que não concordasse na frente do pessoal, ele batia até a pessoa falecer, para que fosse usado como exemplo. E agora o pessoal começa a implorar dizendo que não fariam novamente, e agora vamos entender como tudo isso começou, pois o mundo entrou em um apocalipse zumbi, e Carter, que era um vendedor de TV, decidiu se candidatar para prefeito de uma pequena cidade, pois ele tinha capacidade de mandar nos outros. O problema é que ele usou o terror para fazer isso, e muitas pessoas que foram contra acabaram falecendo, e ele colocava as pessoas em uma arena com a cabeça para fora, e os zumbis poderiam fazer o que quiser. E agora eles teriam que pagar da mesma forma, e tudo aquilo seria transmitido para a cidade. E até o último momento ele não para de gritar que é o rei da cidade, e eles soltam um zumbi, e na sentença dele, se ele não for atacado, poderia ser liberto. O problema é que os zumbis estão nervosos, e ele só leva um mordidão no rosto para ficar esperto, e fica com a cara menstruada. E agora vamos para a nossa última história de terror, que se chama Matéria Cinzenta, e começa mostrando uma reportagem sobre um furacão de categoria 4, o que seria muito perigoso para os moradores da cidade, já que eles viviam em uma costa. E agora é aquele momento que não sabemos o que pode rolar, pois o policial da cidade é o Dig Sol, e ele diz que estava alertando os moradores para colocar sacos de areia na janela, pois o vento seria muito forte e poderia quebrar o vidro. E ele diz que aquele tipo de tempestade não acontecia na cidade há mais de 20 anos. Aparece o jovem Peter, e ele diz que veio comprar um pouco de cerveja para seu pai, e ele estava com uma cara muito estranha, e ele diz que queria uma caixa e dá o dinheiro. O problema é que o dinheiro estava cheio de melado estranho, e na rádio começa a falar sobre o desaparecimento de 2 gêmeas e de muitos animais da cidade, e muitos estavam acreditando que era por causa de algum bicho selvagem que gostava de caçar durante a noite, e Peter diz que não queria ir para casa pois estava muito assustado. Marta pede para o policial Carlos e um amigo negão da canela fina, Wagner, visitar a casa dele e levar as bebidas para ver se o pai dele estava bem, pois haviam muitos dias que ele não tinha ido trabalhar e não aparecia na cidade, e como era uma cidade pequena, todos se conheciam, e do nada a tempestade começa a ficar mais forte e falta luz no local, e eles dizem que o pai dele começou a ficar assim depois que a mãe dele deu uma falecida, e os dois saem na tempestade. Marta diz que ele não estava com uma cara boa e faz um pouco de comida, pois claramente ele não estava comendo, e ela pergunta o que estava acontecendo e ele não quer falar, e ela diz que já foi professora dele e sabe que estava acontecendo alguma coisa com ele, e ele começa a contar que sua mãe faleceu em uma terça, e desde então seu pai começou a ficar transtornado, pois não esperava, e começou a beber e falava que ajudava a esquecer as tristezas, e diz que cuidaria dele muito bem. O problema é que depois de um tempo ele não parava mais de beber e começou a chegar bêbado e agressivo em casa, e começou a ter problemas por todos os lugares que ele ia, e ele sempre prometia que iria parar. O problema é que isso foi apenas o começo de tudo, e a partir daí as coisas começaram a piorar, pois ele tentava estudar e ficava na dele, mas o pai chegava muito louco e virava a noite na loucuragem, e desde então ele precisou cuidar do pai, que não queria fazer mais nada, e ele foi demitido do trabalho pois brigava com o pessoal por estar bêbado, e desde então ele não saía mais da frente da TV e só levantava para pegar cerveja na geladeira. O problema é que depois de um tempo nem isso ele estava fazendo, e Peter sempre precisava chegar em casa com o engradado ou ele começaria a ficar muito nervoso e não sabia o que poderia acontecer, e depois de um tempo ele começou a ficar mais estranho ainda, pois sua pele estava estranha e ele não gostava da claridade, como se queimasse a pele dele. Carlos e Wagner estão chegando na casa e a tempestade está muito forte. O problema é que quando chegam
chegam estava tudo bagunçado com várias marcas estranhas, e eles percebem que o aquecedor estava ligado e estava parecendo uma sauna, e quando estão indo para o segundo andar, percebem que tem uma gosma estranha em todo lugar, e o vizinho simplesmente havia sumido. Peter começa a dizer que depois disso tudo, ele achou que não poderia piorar, mas piorou, e ele pedia para ferver a cerveja antes de beber e ficava cada vez mais nervoso, e ele não sabia mais o que fazer e precisava manter a casa muito quente, e chegou um momento onde não havia mais dinheiro para comprar cerveja, e ele começou a levar alguns animais da vizinhança, pois não sabia mais o que fazer, e ele achava que depois disso tudo iria parar e voltar ao normal, até que um dia ele chamou as gêmeas que estavam brincando para ir na casa dele, e as duas viraram bonecos, pois ele estava absorvendo tudo que tocava. E agora nós vemos que vai dar muita merda, pois Carlos e Wagner estão na casa quando aparece uma criatura bizarra atrás deles e eles tentam atirar, mas não dá certo, e Carlos acaba sendo absorvido e por pouco Wagner consegue sobreviver, e quando volta para a loja, ele diz que a criatura estava se multiplicando e Marta, que era professora de matemática, diz que nessa velocidade, em 6 dias, o mundo todo seria tomado, pois a tempestade ajudaria a levar pedaços dessa criatura para todo lugar. Traduzindo, todo mundo está ferrado. E essa foi nossa série de terror Creep Show, e hoje foi mais leve, só para vocês ficarem na humildade. Então deixa o like, se inscreve que amanhã teremos mais, e me segue nas redes sociais que é o @EFDFilmes, e no canal de animações que o link está na descrição. Agora vou nessa, então beijos, abraços e fui!